Olá, eu sou a Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. Hoje eu venho falar sobre ergonomia, mais precisamente sobre análise de impacto regulatório da NR17. Foi uma iniciativa aí do Ministério da Economia, através de Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria de Trabalho e iniciativa aí do Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, publicada aí em 2021 em Brasília. Eu acho importante essas linhas de estudo porque isso fortalece o que já está em andamento, que é a nossa NR17, né? Então, acho relevante ser compartilhada aí nossos pontos de vista para que mais pessoas tenham acesso a vários entendimentos. É claro que cada um que fizer a sua leitura, acredito que a maioria dos ergonomistas já tiveram acesso a esse documento, vão ter um despertar, né? Um olhar específico. Isso vai muito em encontro àquilo que você segue mais. Eu acho assim super relevante essas abordagens, esses estudos de evidências, porque corrobora aquilo que a gente já faz, as nossas práticas, porque muitas vezes quando a gente está na empresa, a gente pode usar os dados da empresa, da nossa gestão, do nosso gerenciamento, ok. Mas às vezes nós não temos permissão, ou nós não temos a oportunidade de apresentar esses dados, e é importante que tenha outras linhas de estudo aí do nosso Brasil, né? E eu gosto muito daquele site Observatório, que é um site que faz abordagens de dados epidemiológicos, de estudos relacionados a acidente de trabalho, doença ocupacional, e esse vem a somar, né, para os nossos entendimentos aí o grau de importância que tem a ergonomia nas nossas vidas, tanto para empregadores e também para os profissionais de saúde e segurança do trabalho. Eu vou fazer bastante leitura hoje, porque são muitos pontos de vista e são muitas evidências, né? Então, são algumas páginas aqui, mas eu quero trazer para vocês essa compreensão, né? Então, essa iniciativa surgiu para levar evidências, né? De como estamos hoje em relação à ergonomia, quais os dados, né, que nós temos aí para dar a devida relevância aos aspectos ergonômicos. Então, a partir do plano de trabalho apresentado pela Comissão Tripartite Paritária Permanente em novembro de 2017 e aprovado em março de 2018, iniciou-se os processos de revisões das NRs, né? Incluindo a NR17. Qual o objetivo dessa revisão dessas normas regulamentadoras? Levar harmonização e atualizar as estruturas e suas aplicabilidades, né? Isso fala nesse estudo específico de análise de impacto regulatório, né? Então, a análise de impacto regulatório, ela vem para contribuir nessa nova versão atualizada da NR17 e traz vários contextos interessantes, como, por exemplo, do problema regulatório. O que de fato, eles levantaram dos maiores problemas. E isso é algo voltado aos auditores fiscais, né? O que eles observaram nesse período de estudo? Eu vou estar falando sobre algumas datas, alguns períodos e alguns dados epidemiológicos mais específicos, mais um pouquinho à frente. De forma geral, a inaptidão das condições psicofisiológicas, né, nos ambientes de trabalho. Basicamente isso, né? O reflexo disso é o quê? É o número elevado de acidentes e também de doenças ocupacionais. Então, esses dados estão diretamente linkados aos dados da Previdência Social, né? E o porquê que isso acontece? É a baixa efetividade da aplicação da norma regulamentadora 17. A ausência da revisão da NR17, o desalinhamento do texto da NR17, a existência de conflito na aplicação da norma. Então, é das problemáticas aí que eles consideraram nessa linha de estudo. E quando fala assim, conflito de informações, realmente podemos dar o seguinte exemplo. A CLT
eu vou falar de transporte, né, levantamento e transporte manual de cargas. A CLT diz que até 60 quilos o homem pode levantar e transportar uma carga. Já a NR17, que é voltada específica à ergonomia e um dos parâmetros é avaliar o levantamento e o transporte manual de cargas, não deixa isso claro e definido. Então, esses conflitos de informações prejudicam o entendimento da aplicação da NR17, por não haver um parâmetro, por não haver nenhum parâmetro mínimo ou máximo, dando então essa falha da comunicação. Do objetivo específico, né? Falando aí da análise de impacto regulatório, é importante definir a etapa de avaliação ergonômica preliminar, e aonde vamos em encontro com a NR1, né? Aqui então fala que é importante que se faça uma análise preliminar ergonômica, uma análise ergonômica preliminar, e após essa análise prévia, sim, direcionar a utilização da análise ergonômica do trabalho, a AET, como etapa de aprofundamento daquele estudo, daquele local que você precisa. Por exemplo, você fez a análise prévia, análise preliminar ergonômica, e você viu que existem outras linhas de estudo, outras abordagens. Para ser melhor esclarecida, você faz a aplicação da AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Há situações que demandam maior profundidade, então assim, cai aquela questão de que precisa se fazer a AET na empresa toda, né? A AET sobre demandas, então aí deixa mais claro a questão da análise preliminar ergonômica, ou AEP. E o objetivo maior é isso, é harmonizar o texto da NR17 através dessa nova versão, com novas diretrizes e sempre associar com o gerenciamento dos riscos ocupacionais. É o que vem aí de acordo com a NR1 também. Priorizar o ciclo contínuo de identificação, avaliação e prevenção dos riscos ergonômicos, fortalecendo o que? A gestão SST, Saúde e Segurança do Trabalho. E aí vamos falar novamente NR1, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e o Programa de Gerenciamento de Riscos. Buscar também a simplificação e desburocratização da norma. Quais as expectativas dessa análise de impacto regulatório? Diminuição de acidentes de trabalho, diminuição de custos decorrentes dos acidentes, isso para a sociedade geral, para o governo, para a Previdência e também para as empresas, para os empregadores, ou seja, todos nós saímos ganhando, né? E isso por isso que é importante enfatizar que seja aí definido a nova versão da NR17. Das soluções, o porquê que é necessário a atualização da NR17, em questões de normativas, revisão da NR17 já. E as não normativas, o que fala sobre essa análise de impacto? Atualizar também o manual de aplicação da NR17 e sincronizar com as outras NRs, por exemplo, NR1, né, que está em alta aí, NR7, que é o PCMSO, e NR9, que é o PPRA, ou seja, a ergonomia andando junto com essas demais áreas, porque o que a gente vem observando, né, quem já atua com ergonomia, sabe que graus de prioridade, a ergonomia é sempre deixada de lado, né, foca-se no PCMSO, no PPRA, às vezes havia o risco ergonômico entre esses dois programas, né, às vezes não, então a ergonomia era sempre colocada de lado e agora não, coloca como um equilíbrio entre as normas. E isso é muito importante para nós, né? E a nossa atuação de ergonomia. Fiscalização aumentada, né? Então, isso faz com que tenha maiores ações aí de fiscalizações nas empresas através dos auditores fiscais. Melhorar também o plano de comunicação, através da conscientização sobre os fatores ergonômicos e acelerar aí o cumprimento de norma regulamentadora 17. Agora eu vou
falar um pouco sobre os dados, né? Teve aí bastante dados epidemiológicos aí, que eu acho importante ser trazido nessa minha reflexão sobre essa análise de impacto regulatório. Dos dados que eles levantaram sobre acidentes de trabalho, dados aí da Previdência, em terceiro lugar está o quê? Doença ocupacional. Então, para nós, fisioterapeutas do trabalho e também ergonomistas, as LERDORTs, por exemplo. E quais são os locais com maior número, né, de acidentes? Região de São Paulo, região do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Olá, ergonomistas dessas regiões aí, serve aí para fortalecer de que há necessidade de ter ergonomistas nessas regiões, como em todo o Brasil, mas através desses dados a gente consegue imaginar, nossa, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, talvez isso está relacionado aos locais que mais tem fiscalização dos auditores? Sim, isso também tem influência, com toda certeza. Em 2019, eles chegaram ao consenso de que a região do corpo mais atingida através dos acidentes de trabalho foi a região da coluna, tronco. Então, musculatura dorsal, seguida, segundo lugar, ombro, terceiro lugar, dedo e quarto lugar, punho. Então, aí abre um campo de trabalho de quem? Do fisioterapeuta nas empresas, fisioterapeuta do trabalho, nos exames de avaliação admissional, mudança de função e principalmente aí retorno ao trabalho. Então, esses trabalhadores que retornam aos seus trabalhos, né? Retorno ao trabalho, é importante que tenha uma avaliação cinesiológica funcional para ver o grau de capacidade ou incapacidade. Então, aí chega uma área de campo de trabalho muito bacana para os fisioterapeutas dentro da empresa. E nessa linha ainda de estudo sobre os acidentes de trabalho, quais são os agentes causadores com fatores ergonômicos aí? Embalagens e recipientes. Então, aqueles trabalhos, aquelas atividades com caixa, com engradado, com tambores, com frascos, se destaca, vindo também esforço excessivo, considerado aí agente causador ergonômico, ferramentas manuais, então aquela coordenação fina, motora fina, né? Chave, alicate, tesoura, faca, martelo, superfícies para sustentar, então vai de piso, o piso escorregadio, né? Interfere, o piso molhado, escada, passarela, mobiliário e acessórios, cadeira, banco, bancada, um dos fatores, tá? Não vou falar todos porque senão fica muito longo. Dos transtornos mentais, então nessa análise de impacto regulatório eles citam também os transtornos mentais e eles apontam as ocorrências em maior demanda na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou seja, por mais que veio social, os riscos psicossociais, carga mental, depois, não, vamos tirar isso. Não tem como, gente. Isso faz parte da ergonomia, os aspectos cognitivos aí são muito importantes para ser compreendido em suas atividades de trabalho. E as demandas de fiscalização pelos auditores fiscais, como que eles se organizam para irem à ação? Né? Então, é um trabalho aí de planejamento estratégico e operacional que eles levam em consideração o quê? Os dados da empresa, então é tudo que é real mesmo, dados da empresa, dos empregados, dados epidemiológicos de acidente e doença ocupacional. Então, esses conjuntos de informações fazem com que dão subsídio para eles definirem os locais onde eles vão fazer as inspeções de trabalho, as fiscalizações, né, através de diretrizes estratégicas, dando prioridade ao quê? As atividades exercidas, e eles fazem isso através de ordem de serviço, né? Então, eles comentam aqui nessa linha de estudo, e eles falam o seguinte: em janeiro de 2017 a dezembro de 2020, foram realizadas 255.879 ações fiscais de saúde e segurança do trabalho, sendo que 32.293 estão relacionadas à ergonomia, representando o quê?
12%. Então, não podemos desconsiderar de que a ergonomia ela tá muito linkada a essas ações aí de fiscalização e precisa sim ter a sua importância no cenário de trabalho. Em 2019, as ações fiscais partiram de quais regiões? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Olá, ergonomista dessa região, uma área aí para vocês atuarem aí. E das irregularidades ligadas à norma regulamentadora 17, das regiões aí de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, representaram 50% das irregularidades. E quais são essas irregularidades mais apontadas aí nesse documento? Em primeiro lugar, a falta da análise ergonômica do trabalho, seguida de falta de assento ou assento inadequado, então é algo que eles abordam bastante, seguido de transporte manual de cargas em condições prejudicadas. Bastante coisa, né? Tem bastante área de atuação para o ergonomista, para o fisioterapeuta do trabalho também, e dos acidentes. Então, eles falam que no período de 2016 a 2020 foram 7.676 análises de acidentes pela auditoria fiscal, né? Os auditores fiscais do trabalho. De 7.000 e pouquinho, 5.068 tinha como fator causal a ergonomia. Olha só que bacana, representando aí 66%. Quais são esses fatores causais? Vou citar algum deles, tá? Por exemplo, ausência e insuficiência de capacitação dos trabalhadores, materiais ou acessórios para executar tarefa inadequados, prejudicados, dificultando, né, a tarefa específica, falta de análise de risco da tarefa, então aí que vem a importância da análise prévia, análise ergonômica preliminar, análise preliminar ergonômica, falta de, né, de máquinas e equipamentos adequados para garantir a proteção da saúde dos trabalhadores. E iluminação prejudicada também foi citado. Tem uma lista aí de fatores relacionados à ergonomia. Trabalho repetitivo também foi citado. E quase da metade dos fatores causais ligados à ergonomia estão relacionados ao quê? À gestão. Olha só que bacana, eles citam isso. Gestão do trabalho. Eles falam sobre os fatores organizacionais, gerenciamento de materiais e meios de trabalho, fatores de gestão do ambiente e fatores de gestão de tarefa e atividade. Nós, ergonomistas, avaliamos o quê? A tarefa e a atividade através do trabalho prescrito e o trabalho real. Então, aí, reforça a importância daquele trabalho de ergonomia de gestão, né? Caindo aí um pouco aquela questão do trabalho pontual. Eu vou lá, faço AIT? Não. Isso eleva a ergonomia, eleva o ponto de vista da gestão e ergonomia e é mais portas abertas aí para os profissionais permanecerem aí nas empresas com contratos com prazo maior, né? O tempo necessário para se ter um resultado. Dos estados aí desses fatores causais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Por que há tantas evidências, né? Olha só quantas evidências. Eles falam que os problemas raízes, o porquê que existem tantos fatores ergonômicos que geram acidente, a doença ocupacional e que é essa falha aí na aplicação da norma. Então, eles falam que a baixa efetividade da NR17, ausência da revisão e dados inovadores, compatíveis ao nosso cenário atual, desalinhamento do texto com outras normas aí de saúde e segurança do trabalho e os conflitos de sua aplicação, como eu falei no início do vídeo. Eles falam também sobre alguns dados das empresas. Então, 25% das empresas estão localizadas em São Paulo, sendo que 47% na região sudeste, 44% dos empregados são mulheres, olha só. E 30% tem relação de idade entre 30 e 39 anos. Bacana, né?
50% tem ensino médio completo e 235 mil trabalhadores apontados aí como dado epidemiológico neste estudo possuem alguma deficiência física. Esses dados são importantes para análise ergonômica, para a gente poder entender a população, qual é o perfil que nós estamos trabalhando dentro de uma determinada empresa. E esses dados aqui do Brasil, para nós é importante, porque nos dá um subsídio para vender o nosso serviço, para dar o grau de importância. E eu vou frisar de novo, 235 mil trabalhadores possuem deficiência física. Então, aí reforça o campo de atuação dos fisioterapeutas nas empresas, para aquelas avaliações, acompanhamento dos trabalhadores, né, nessa área de saúde do trabalhador. De modo geral, tem outros dados, tem dados específicos de empresas, tem muita coisa bacana, importante nesse estudo, mas eu frisei nesses dados que eu acho mais importante falar sobre a questão da ergonomia. Mas para finalizar, a minha abordagem é o seguinte: essa análise de impacto regulatório reforça o quê? Além da necessidade da aplicação da revisão da NR17, aumenta o quê? O formato de gestão de ergonomia. Então, assim, você trabalhar com gestão, novas oportunidades de trabalho, tanto para o fisioterapeuta em empresas, fisioterapeuta de trabalho, e também os ergonomistas, né? Aqueles contratos mais consistentes, contrato aí de 3 anos, no mínimo, né? Para a gente poder ter um resultado bacana na empresa, porque o primeiro ano a gente vai conhecer a empresa, o segundo ano a gente vai poder desenhar mais aquela questão do plano de ação. E o terceiro ano a gente consegue executar mais as ações. Isso de um modo geral, mas isso vai depender muito da cultura da empresa, né, de vários outros fatores. E tomada de decisão, né, vai deixar o ergonomista com mais autonomia, com mais envolvimento nas demais áreas, né? Isso é muito legal. Plano de ação em andamento. E o que cai nessa nova linha aí de abordagem da NR17? Os trabalhos pontuais, conforme eu falei, aquelas análises engavetadas, o desalinhamento entre as linhas de raciocínio de saúde e segurança, porque preconiza-se muito o alinhamento com a NR1, NR7, NR9, com a NR17, e deixando o quê? Equilibrado, né? Ou seja, não, o risco de acidente, o risco X é mais importante do que a ergonomia. Não, a gente precisa entender que a ergonomia ela vai andar junto com outras normas. Então, assim, nos dá o quê? Equiparidade. Então, isso é excelente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Cada um vai ler de um jeito, mas esse foi o meu olhar que eu quis compartilhar com vocês, que é da área. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigada, gente!